gostava de saber de si, Nhantumbo, se os casos mais atuais não estão a ter desfecho. Ainda existe algum tipo de esperança para com o esclarecimento dos casos com um pouco mais, vamos dizer, de tempo, do ponto de vista histórico, isto é, os casos que aconteceram já há 20, 24 anos, tal é o caso, trouxe aqui como exemplo o caso de Samora Machel, mas também temos o caso de Sebastião Macuacua e de Carlos Cardoso, homens que há pouco tempo chegou aqui a mencionar. Acredita que esta justiça moçambicana ainda poderá, em algum momento, ser, vamos dizer, poderá ela ainda acontecer, poderá a família Macuacua, a família Cardoso, a família Machel, poderão estas ainda regozijar a saber que, pese embora nada poderá trazer de volta as vidas que foram perdidas, mas o sentimento de impunidade chega até a ser pior que o crime cometido. Portanto, pergunto-eu se estas famílias poderão ainda regozijar em saber que os culpados implicados estão atrás das grades a responder, portanto, por esses atos. Ainda será possível? Olha, a instituição PGR sabe muitíssimo bem quem são os homens que tiraram a vida a esses senhores. Falo de Samora Moisés Machel, falo do Sebastião Macuacua, falo de Carlos Cardoso. Em suma, a PGR julga em função do seu belo prazer. De uma forma deliberada, a PGR faz o seu trabalho. A PGR não faz o seu trabalho em função da tecnocracia. A PGR faz o seu trabalho por intermédio da aristocracia. É aqui onde reside o problema da PGR. Não porque não se sabe até data hoje quem realmente tirou a vida do Antônio Sebastião Macuacua. Estamos aqui a falar de 24 anos, mas se fosse de interesse da elite deste país em querer despoletar quem é que tirou a vida estes senhores, imediatamente nós teríamos resultado em tempo recorde. Mas porque existe o Esquadrão da Morte, existem senhores neste país em que se beneficiaram pela morte do Sebastião Macuacua, a justiça ela não tem como operar. Não obstante, quem é que gere a Procuradoria-Geral da República? Quem é que nomeia o Procurador-Geral da República? Não há separações do poder. E quando não há separação do poder, nós não podemos esperar aqui em ver resultados diferenciados, porque o poder executivo tem a sua gestão, o poder legislativo, o poder judicial, que comanda estes senhores, que comanda essas instituições públicas. Então, essas instituições públicas, elas não são independentes, elas dependem daquilo em que o poder executivo determina para com que eles venham funcionar. É só para ter uma ideia, as instituições de soberania, indo concretamente tribunais, não têm uma independência financeira, dependem do orçamento do Estado para que venha alocar aquilo que são os valores monetários para com que os tribunais venham funcionar. Quer dizer, os tribunais não têm uma capacidade proativa de ser uma instituição autônoma, uma instituição que por si só consegue caminhar. Depende do poder executivo. E se depende do poder executivo, ela é controlada pela presidência da República. Quando falo do poder executivo, estamos aqui a falar do presidente da República, porque ele é quem nomeia estes senhores. E se ele é quem nomeia estes senhores, como estes senhores vão fazer um trabalho imparcial? Até poderiam fazer um trabalho imparcial, mas se no topo da pirâmide quem comanda este barco não é legítimo, como é que os demais que são liderados vão pautar pela legitimidade? Quer dizer, é um grupo de pessoas que tem uma visão obscura. Isto é um nível de incongruências neste poder judicial em que, por mais que o homem tenha capacidade de fazer um estudo, averiguar e descobrir realmente quem são os autores destes crimes macabros,
não tem como trazer este resultado às suas famílias, não tem como trazer este resultado. Quando falo de resultado, não falo de trazer a vida, porque a vida não há de vir mais, mas seria uma lufada de ar fresco se o Poder Judicial pudesse dizer à esposa, não é, do Sibasiba Macuaco, eu até a conheço, realmente conheço ela, está viva, se pudesse a esposa do Sibasiba Macuaco obter alguma informação do ponto de vista judicial, o que é que aconteceu com seu marido, e que os homens que tiraram a vida do seu marido hoje estão a responder na barra da justiça e, consequentemente, vão cumprir uma pena por ter tirado a vida ao seu próprio esposo. Já seria um alívio, seria uma lufada de ar fresco. Mas o que é que está a acontecer é que estes processos estão estagnados, esses processos estão em banho-maria. São processos em que qualquer novo procurador, hoje temos novo procurador, que é o Américo Letela, temos o seu adjunto, se não me engano é o senhor Matucci. Nenhum destes homens aqui tem o privilégio de trazer esta informação, mas não porque eles não conhecem este dossiê, são proibidos de mexer esses dossiês, porque se forem a mexer esses dossiês, estarão a mexer com os tubarões deste país, porque foram os tubarões deste país que mandaram assassinar o Sibasiba Macuaco. O Sibasiba Macuaco tinha uma nobre missão como presidente interino do Banco Austral, na altura, presidente do Conselho Administrativo, fazer um trabalho de auditoria forense para neutralizar todos aqueles empréstimos fraudulentos, porque uma das coisas que fez com que o Banco Austral ele perecesse, ele fosse a bancarrota, é porque vários homens de elite deste país foram buscar dinheiro naquele banco e não devolveram. Quer dizer, o banco nem ganhou pelo capital e nem ganhou pela taxa de juros, porque o capital é do banco, mas o banco ele vai crescendo em função daquilo em que é a sua parcela em que você vai pagando como o indivíduo que foi fazer lá o empréstimo. Quer dizer, nem o capital voltou e muito menos a taxa de juros voltou. E hoje estes senhores estão impunes a desfilar a sua classe.